Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Kanshou, o podcast que dá aulas, um episódio de cada vez. Hoje vamos continuar a nossa temporada sobre Monogatari, especialmente o primeiro arco contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, estamos acompanhados por duas convidadas muito especiais, Ana Lu e Tibi Martins. Boa noite para todo mundo que está muito feliz porque o episódio de hoje, os episódios, não foram sobre mommy issues, foram um monte de issues, mas não foram mommy issues. É verdade. E aí, gente, boa noite. Como a Ana disse, não teve Ami Issues, mas teve Konga, a mulher gorila. Vamos ver. Nossa! Parabéns, Tibi. Meus parabéns. Eu não vou falar mais nada, a gente vai direto pra sinopse. Senhoras e senhores, venham conhecer a Maratonga, a metamorfose humana, a transformação da jovem para um monstro, a bela e a fera, enjaulada viva. Venham ver a jovem que tem o poder diabólico da transformação. Sinopse: Suruga Monkey, o demônio dos desejos. Suruga Kambaru é uma antiga colega de Senji Ogahara que sofre com amor não correspondido. Quando um demônio incorpora em seu braço, ela tem a oportunidade de realizar 3 desejos, porém com um custo alto. Tibi Martins, conta aí pra gente o que você achou deste episódio. Eu achei este arco bem interessante, porque a gente vê diversos reflexos do querer e o que você quer por fora e o que você realmente quer por dentro. E como é esse conflito dentro de você e como isso se reflete, né? Quando a gente fala dos desejos, eu acho que é muito interessante essa questão do o quanto meu desejo vai me custar alguma coisa ou vai custar alguma coisa para as outras pessoas, né? E é uma coisa muito que a gente vê no próprio dia a dia. Às vezes, minhas atitudes para conseguir aquilo que eu quero vão refletir isso em outras pessoas e como é que isso vai ser refletido, né? Principalmente quando a gente age de formas erradas, o reflexo pode prejudicar outras pessoas. E é isso que nesses desejos dela acabam acontecendo. Então, eu achei muito bacana nesse sentido. A gente conhece, né, a Kambaru e aí a gente vê todas essas questões, essas nuances do quanto ela quer, né? E aí o que eu achei mais interessante, já entrando um pouco mais ali no primeiro desejo dela, né? O primeiro desejo dela, ela fala que ela quer correr mais rápido para ela ser conhecida dentro do colégio, mas as pessoas com quem ela corre contra começam a morrer. E aí, você olha no desenho, ela não está correndo mais rápido. Ela simplesmente mata as pessoas que correm mais rápido do que ela, para ela ser a pessoa mais rápida na corrida. Então, eu achei muito interessante como vem essa malícia do desejo. Como a gente vai interpretar isso ao longo do episódio. Pô, e não só a malícia do desejo, mas eles falam explicitamente que a questão de desejo e essa repetição desse tema em diferentes culturas fala muito sobre a gente, né? Em como a gente quer coisas, às vezes não se entendendo qual que é o custo daquilo. E é um tipo de história que se replica, né? Então tem a pata do macaco, tem a história do Jin, né? Do gênio, etc. Em outras culturas, então é bem legal. E é massa que é trazido, não lembro se é no começo do primeiro, segundo ou terceiro episódio, né? Mas que eu não lembro exatamente como tá, mas que fala que a vivência humana, né? A experiência humana é um incessante querer, né? É um desejar que nunca para. E aí parece que vem bem a calhar. É a ansiedade de querer e o tédio de possuir. Aí o Schopenhauer. Mas aí chega a ser meio conveniente ou muito curioso, no mínimo, você ter várias histórias que são sobre seres que podem conceder desejos, né? Já peço desculpa pelo looping que eu vou dar agora.
E é só o início. Mas não é só sobre desejo. Porque no final a gente descobre que nunca foi uma pata do macaco da lenda sobre desejos, e sim um demônio. E aqui eu trago um pequeno resumo, comentando por cima, da história da deusa Inanna, uma deusa suméria ali do Oriente Médio. Ela é conhecida principalmente por uma história que vamos ver em várias versões pela descida ao submundo. E quando ela desce ao submundo, ela encontra sua irmã, que as análises de hoje em dia falam que é sua sombra. E a sombra dela, pela qual ela vai morrer, é tudo aquilo que ela negou e pôs pra baixo do tapete de si mesma. Ela não morre pela mão de outra pessoa. Ela morre por tudo aquilo que ela não encarou de frente. E isso me volta a uma coisa muito importante. A história do Araragi de quando o menino vendeu a sombra. Que a perda de humanidade pode ser, na verdade, uma perda dos seus próprios desejos. E é uma coisa que também reflete no Araragi nesse episódio. Porque ele está conflitado em sentir desejo na Suruga e na Senju Gahara. Porque ele tá com, assim, uma ânsia em admitir um namoro, um relacionamento com a Senju Gahara. E quando ele tem uma conversa com a Suruga em particular, ele presta muita atenção no corpo dela, né? E ele fica nitidamente conflitado entre seguir o desejo dele de talvez ter alguma coisa com a Suruga, porque ele, enfim, é um garoto, adolescente, vê uma menina bonita e fica minimamente interessado. Ou admitir um relacionamento que a Senju Gahara já deixou muito claro que ela tem muitas visões para o futuro. Nós vamos casar, eu vou ter um trabalho, não sei o quê, vou esperar você em casa, e já tem, assim, a vida dos dois tá no papel, ali tava escrevendo. Então acho que ter essa certeza tão cedo deve ser muito assustador se você é muito jovem e não sabe o que você quer da sua vida. E o Araragi sendo uma pessoa que ele sempre deflete de coisas muito mais diretas, que a gente tem visto, pelo menos quando a Senju Gahara é mais direta com ele, as coisas agora estão começando a ligar, cara. O vampirismo dele, a venda da sombra, que a gente teorizou que talvez fosse uma história sobre ele, ou pelo menos metaforizando, agora faz muito mais sentido. A gente falou que não é uma psicanálise estilo freudiana hoje, mas eu acabei de me tocar que é uma psicanálise estilo junguiana. Pelo menos na minha análise, é um episódio sobre o conflito com as sombras. No sentido, conflito com aquilo que a gente nega ou esconde de nós mesmos. E episódio, o arco, os 3 episódios, a gente vai ver bastante sobre isso de formas muito diferentes e conflituosas. E acho que uma primeira que é levinha comparada a todo o resto do episódio, que acaba em porradaria e sangue, o quanto é divertido e ao mesmo tempo um pouco à frente de seu tempo. A gente tem uma personagem que vira e fala: eu sou lésbica. Não sei qual é a palavra que usam no japonês, mas pelo menos na tradução colocaram isso. Eu sou lésbica. E existe muito uma questão das mulheres lésbicas falarem que não usam o nome, não usam o termo, ficam rodeando pra trazer essa representatividade. E ainda mais numa personagem tão complexa, poderia ser uma coisa. Obviamente a sexualidade dela é uma questão, mas não o fato dela gostar de mulheres. O bagulho é muito mais embaixo. Então é um pouco... Ela levou a sério demais, Big Gay do Crimes. Mas quem não errou? Eu vou passar o pano pra Cambaru nesse episódio. Fez coisa de errado? Fez! Mas gostei muito de ver isso. Tem uma anotação no meu... Tem um grupo do Telegram onde eu fazendo esses 2 episódios, que tá tipo, bissexualidade, interrogação. Aí depois tá tipo, lésbica. Porque tá muito na cara. E tem na música de abertura, que inclusive é outro ponto. Eles falam de triângulo e eu fico assim... Que tipo de triângulo é esse? Mas uma coisa interessante sobre aberturas é que o episódio 6, a abertura não é da Cambaru. O episódio não é da Cambaru, embora falam que já é a parte 1 do Monkey. É da Senju Gahara. Porque a Cambaru gosta dela. E toda a treta que a gente vai ver nos próximos episódios é por causa da Senju Gahara. Vocês notaram isso? Que essas aberturas são diferentes? Eu não peguei esse detalhe. Muito bom. Também não peguei não, pô. Confesso que eu não reparei muito na abertura dessa vez. Reparem, porque eu reparei mais no do episódio 6 e ela é genial. Fala todo sobre o amor do Araragi e da Senju Gahara e apresentando a Senju Gahara tipo como uma gigante que destrói cidades em uma certa cena e termina com algum trocadilho sobre peso. E aí o próximo já é um animadinho no estilo de basquete, quase um Haikyuu da vida. Virou anime de esporte, ficou muito bom a abertura. Virou um anime de esporte. Mas reparem nisso, é bem interessante. A Aninha puxou um negócio sobre a questão da psicanálise, eu achei muito interessante, até anotei aqui o momento que a
Cara, Tibi, eu peço desculpas. Eu sou muito ruim com o nome. Então você vai ver errar o nome dos personagens a temporada inteira. Nossa, não, eu sempre abro o Wikipedia aqui do nome dos personagens, porque eu também... Boa, eu vou começar a fazer isso. Eu abro aqui o fandom, né, e o Wikifandom, e tenho a lista de personagens aqui. Eu vou me preservar pros ouvintes aqui, né, perante os ouvintes, e não vou chamar Cambaru ou Canguru ou whatever pelo nome, vou chamar de Menina Masqueiko, tá, a partir de agora. Então, quando ela fala pro Araragi que... eu posso me tornar a Sandy Ogahara, tomar o lugar dela. Eu acho isso muito interessante, porque em psicanálise, quando a gente se apaixona por alguém, também existe um desejo de se tornar a pessoa, de se ver refletido. É uma identificação tão forte que você gostaria de ser aquela pessoa em alguma medida, né? Não é só aquilo que você identifica que tem de comum, mas o que você gostaria também que tivesse em você. E aí o Araragi dá uma cortada do tipo, ninguém substitui ninguém e ninguém se torna ninguém. Eu acho isso muito bom, assim, porque também faz parte do processo de construção da nossa personalidade, assim. Porque eu achei muito legal que, tipo, esse processo deles, vários momentos eu pensei, nossa, mano, mas assim, tão dramático, né? Mas, porra, quem nunca teve um drama tão intenso, assim, de romance na época do ensino médio, né? Adolescente ainda, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Exato, ainda mais triângulo amoroso, né, desse tipo, com descoberta de sexualidade, se bem que aqui não é tanto sobre a descoberta, né, eles já meio que tão ok com isso, o assunto é o amor, de fato, né, e o desejo pelo outro. Mas isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Fora também a brincadeira com o nome das duas, né, as Valhalla Girls, assim, eu achei... Muito bom. Muito massa, muito massa. Fê, você trouxe uma coisa que eu não tinha feito a conexão até você falar, mas é ironia do Araragi falar que nós não podemos ser outras pessoas. E ainda assim, porque pra mim virou uma chavinha nesse episódio de algo que a gente já... O Bakemonogatari é especificamente sobre o Araragi, porque ele tem uma tendência destrutiva de salvar o outro a qualquer custo. E a gente vai ver isso nesse episódio muito bem. Eu até peguei um trecho de um diálogo editado, obviamente. Por que você quer salvar alguém que tentou te matar? Odiar pessoas faz parte da vida. É aquele print do programa de polícia. Então, assim, a moça te deu 16 facadas, você voltou com ela? Sim. Isso. E mais tarde, a Sandy Ogahara vai dizer que o que eu acho que tem muita conexão com o Araragi ter a noção de que ele não pode ser o outro. Porque você é tão bobo a ponto de pensar que apenas por morrer, você pode resolver o problema. E eu tô muito curiosa com a história dele, de tipo, por que ele se tornou um vampiro, como ele se tornou, como ele deixou de ser, quais os reflexos nisso. E será que ele perdeu a sombra? Será que é um paralelo ou será que ele aconteceu duas singularidades? Será que vai acontecer mais uma? Porque no episódio passado, com a Male Snail, a gente entendia que essa questão dele se dar muito era algo sobre o vampirismo também. Mas agora é bem além. A gente tá vendo que ele tá disposto a morrer. Beleza, ele tinha planos. Mas se morrer fosse uma consequência, ele tava ok. E até na hora que ele tá lá drenando o sangue dele, eu até achei que fosse um flashback, que ele só tinha virado vampiro porque ele falou, não, tá bom, ok, você tá passando sede aí, chupa meu sangue, tô nem aí. Então, mas eu achei curiosa essa parte, porque eu não entendi se ele, tipo, drenar uma parte do sangue dele ia dar mais poder pra ele. Por que ele tava fazendo aquilo? Porque a gente tinha falado, né, que ele tinha necessidade de beber sangue uns tempos atrás. E agora ele tá tirando o sangue dele pra, sei lá, adquirir mais poder. Então ficou muito assim, tipo, what the fuck? A regra do vampiro, eu acho, talvez aqui seja quanto mais próximo de morto, mais poderoso você tá. Então, quanto mais vazio, de repente, mais poderoso você tá. E aí, por isso, ele drena. E aí, talvez isso seja até em outros sentidos. Não só necessariamente no físico, no sangue, assim. Mas talvez também de sentimentos e tal. Eu tenho duas teorias. Uma mais bizarra pra jogar porque fez sentido. E outra que é bem mais séria, que me leva a outro ponto. E se ele ainda é um vampiro? E se ele tá numa ilusão que ele deixou de ser e cria regras bizarras pra usar o seu poder? Porque ele é um pouco negacionista. Como assim? Não entendi. Ele acha que deixou de ser um vampiro, mas ele ainda é. Desde o episódio 1, ele fala, eu fui um vampiro, eu fui um vampiro. Só que ele ainda bebe sangue.
ele ainda tem força descomunal. E se ele não virou um vampiro, ele não teve aquela viradinha de chave que todas as meninas precisaram pra se livrar do seu yokai, do seu demônio, da sua singularidade. E ele ainda está no processo, e talvez por isso ele atrai tanto essas singularidades. Porque ele ainda é uma, não porque ele foi uma. Isso aqui é só jogando. Mas a outra, que é um pouco mais séria, é sobre a construção do sobrenatural nesse mundo. Porque talvez ele nunca tenha sido mordido por uma vampira. Porque todas as meninas até agora, a gente pensa que é uma lenda, é falado que é uma lenda, e é outra coisa. E é até curioso, porque, tipo, em que definição é um demônio a partir do momento que a definição ocidental, entre aspas, de demônio não é a mesma dos yokais? É uma definição provavelmente, e explico mais depois, hindu do que é um demônio. Depois não, mano. Explica agora, pô. Que isso? Oxi, que isso? Tempera, mas não come, mano. Fofoqueiro morre com fofoca contada pela metade. Ela joga a isca e não quer puxar. Eu tenho a resposta, vocês que se fodam. Eu tenho resposta já, vocês procurem conhecimentos. Ô, Bilu, vai tomar no cu, mano. Pode fazer uma menção a outro podcast? Pode, vai. pô. Vou abrir um quadro magicando. Talvez precise. Ah, meus vizinhos aqui, você quer que eu vá tocar a campainha? Pra explicar por que talvez seja um demônio em definição hindu, eu vou construir o caminho que eu fiz pra chegar. Logo no episódio 6, que pra variar a gente tem o flash de alguns cards, garota, mão esquerda, fera. E durante o resto do episódio, e vão mencionar isso, por mais que a gente visualmente veja que é o braço, que é um braço de macaco, um braço de gorila, fala que começou com a mão e foi para o braço. E é a mão esquerda. Mão esquerda é um conceito magístico muito forte atualmente. Pra gente estabelecer um padrão aqui, sempre que eu estou falando magístico ou esotérico, são práticas mágicas, seja de ler um tarô até astrologia, que não estão necessariamente ligadas a uma religião das pessoas. É realmente a prática de fazer algo supostamente sobrenatural, whatever. Só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. A gente usa, e a gente, população ocidental que conhece magia, que pratica, que estuda, é muito comum ouvir falar de caminho da mão direita e caminho da mão esquerda. Superficialmente, o caminho da mão direita é uma magia voltada para a comunidade, para o altruísmo e talvez até para uma elevação, mas sempre visando o melhor da sociedade. Mas podemos pôr aqui o Araragi. Ele tá se doando tanto que talvez ele não saiba o momento de parar, como um exemplo. E eu vejo aqui como um exemplo prático muito o que a Umbanda tem na sua raiz. Ela precisa servir a comunidade, não só ao si, não só ao centro, não só ao terreiro. O caminho da mão esquerda é o caminho que ficou mal falado. É o caminho do egoísmo. É o caminho das práticas que visam o melhor pra você. Não necessariamente faz o mal ao outro, mas se fazer talvez não seja o maior dos problemas. É o caminho das sombras. É dentro do caminho da mão esquerda que a gente coloca o trabalho com as sombras, o trabalho com magia sexual, ou qualquer trabalho que não seja pro outro. Simplesmente, vou acender uma vela pra minha saúde. É caminho da mão esquerda. Esses termos não são ligados a nenhuma egrégora, nenhum grupo específico. É mais algo da teoria e do tipo, o vocabulário de pessoas magistas. Mas eles vieram da Helena Blavatsky, que é uma autora esotérica russa de 1800 e bolinhas, algo assim, eu tava com a cola e perdi, que vai trazer conceitos, e aqui, atenção, conceitos do hinduísmo para a magia europeia, que vai virar a magia ocidental, que vão vir depois grandes nomes como Crowley, que vai vir a Wicca, muito dessa telema vai beber da Helena Blavatsky. Gente, eu não sou expertise em história da magia. Pode ser que eu cometa um outro erro histórico, assim, linear. Então, nesse momento que a Helena Blavatsky traz alguns termos do hinduísmo para a magia dela, para o esoterismo, para a obra dela, né? Ela traz a questão do caminho da destruição e o caminho da preservação. Só que no hinduísmo, isso não é algo que tem moral. Não é bom ou ruim. É só preservação e destruição. Porque Kali vai nos ensinar, como a deusa do caos, que ela precisa destruir tudo para vir Shiva, para vir Krishna e construir tudo de novo. E dentro dos deuses que vão falar sobre destruição, está o deus macaco. Então, só para finalizar,
essa questão de caminho da mão direita e caminho da mão esquerda é uma coisa que às vezes tem muita moral. Isso é bom, isso é ruim. E podemos discutir quanto quiser sobre o que é bom, o que é ruim, ser altruísta demais, ser egoísta demais. Mas o mais importante pra ficar aqui é que no hinduísmo não tem essa moral de bom ou de ruim. Preservação e destruição são necessárias, independente do caminho que as pessoas vão escolher. E também é interessante porque fica essa questão do que é o diabo, do que é um demônio. E não tem esse conceito, então, bom ou mal no hinduísmo. Obviamente são seres malignos que estão destruindo, que estão causando, estão tirando a ordem dos deuses, estão tirando a ordem do mundo. Mas não é o que a gente vai entregar como demônio. E, curiosamente, algumas das organizações que são fundamentalmente mão esquerda, porque prezam pelo que é bom para o indivíduo, são organizações satanistas. Porque elas querem se opor a essa doação sem ver a quem, que acaba só servindo para um certo tipo de pessoas, um grupos exclusivos de pessoas. Foi esse meu quadro magicando do dia. Mas como dizem, né, Ana, para haver luz, tem que haver trevas, né? Então é muito isso. Totalmente. E fica o agradecimento público ao Tyler, irmão da Carol, que já participou daqui, porque eu peguei a referência, mas eu não tinha tanto aprofundamento sobre hinduísmo sozinha. Esse negócio do desejo, acho que se a gente começar a falar, a gente vai falar aí por horas, né? Porque é muito legal essa questão da dualidade do desejo, né? E quando a gente olha, todo mundo ali deseja alguma coisa. Então, o Araragi deseja saber do passado da Sanji Ogahara, mas tem o medo da consequência disso. Aí você tem a Sanji Ogahara com os desejos malucos dela de já querer morar, já querer construir, né, uma vida com o Araragi. Aí você tem a Kanbaro com a dor de cotovelo, né, vamos dizer assim, e os ciúmes da Sanji Ogahara, porque ela fala que ela queria ser a Sanji Ogahara, mas ela queria estar no lugar do Araragi, né? Então tem esses dois pontos, assim. E cada um não mede a consequência dos desejos. E isso é uma coisa que a gente reflete muito, né, na nossa vida. Porque a gente não tem uma pata que vai fazer uma coisa mágica e mística pra gente. Mas até onde o meu desejo e o quanto eu vou correr para realizar aquele desejo pode prejudicar o outro se eu seguir no caminho da escuridão, né? Se eu seguir pro lado errado da história. A gente muitas vezes não para pensar nisso. E aí, quando você vê o Araragi se dispondo a morrer, porque se essa é a consequência para resolver o problema, ele tá aberto a isso. Então, é meio que aquela coisa do sacrifício, já jogando, né, a linha da Ana ali, do caminho da luz, né, do sacrifício pro bem do outro, não é pro bem dele, é pro bem da situação. Então, a gente vê vários ciclos dessa briga, né, do certo e do errado, vamos dizer assim, né, dos dois caminhos, tudo isso motivado por desejo. Eu achei, assim, eu refleti bastante nisso, né. Eu não sei vocês, mas também o anime nos coloca numa posição nervosa ao demorar um pouco pra nos trazer a solução, porque é aquela coisa, ou o Araragi morre ou corta o braço da menina. E demora um pouco, porque a gente fica imaginando, isso não me parece até agora um anime que vão cortar o braço de uma menina, mas e se for? E se for agora que vai virar essa chavinha? E a gente fica, o que eu quero? O que é certo? E eu gostei que a pergunta do Araragi foi... E o basquete, né? Foda. Pô, amiga, sinto muito aí. Ele é muito... Ai, pior que eu pensei, mas tem Paralimpíada, tem basquete só com uma mão. É a única coisa que eu... Nossa, uma pergunta. O Araragi já, não, fora de questão, não dá. Basquete da menina, é isso, gente, vou de arrasta. Eu sempre trazendo as questões morais, corta o braço logo, ou tipo, meu Deus, agora que o Araragi vai de base e vão ressuscitar ele. Quase foi, mano, ela furou o moleque no meio, espetinhou. As lutas foram muito boas, vai. Inclusive
Inclusive, muito legal o sangue de várias cores diferentes. Muito legal. Eu ia falar isso. É muito bom como eles, tipo, não vou mostrar sangue em tela. Olha, cores pastéis. Resto 10 minutos de episódio, todo mundo banhado de sangue. A única cor é vermelho. Então, o que me fez ficar curioso pra ver Bakemonogatari foi que lá na pandemia, quando eu e Nathan, a gente começou a fazer o Kanshou e a gente começou a ver um pouquinho mais sobre storyboard, sobre a parte da técnica de animação, eu me deparei com essa cena de Bakemonogatari, essa cena da luta. Eu falei, caralho, que luta foda, eu quero ver isso um dia. E aí, enganei todo mundo do Kanshou pra votar nessa porra, né? E a gente fazer a temporada. Então, acabou o programa, é isso, a gente passou da luta, né? Mas E o que é curioso é isso, assim, tipo, a escolha de mudar de cor, ela é uma escolha puramente artística e não de censura, pelo que eu entendo, porque o anime não tem problema nenhum. Sim, sim. Em mostrar sangue, sabe? Não é tanto essa questão, né? Mas por já ter visto a cena, eu já meio que sabia que o Araragi ia ter escolhido de base, né? Mas eu fiquei curioso com essa questão, assim. Ele escolheu ir de base, mas sabendo que ele não podia realmente morrer, assim, né? Que ele conseguiria ficar no meio termo. Agora, será que ele tinha tanta fé assim nos poderes dele de vampiro? Ou ele tava esperando algum deus ex-machina? Ou ele realmente se entregou? Então, eu acho que ele se entregou porque... E ele não sabia mesmo o que ia acontecer. Porque eu não sei, a gente sempre fala dos cards do meio, né? E eles ficam trocando de cores, e a gente tava naquelas teorias do tipo, parece que quando tá nervoso é vermelho, né? Quando fala alguma coisa contrária é bege. Mas eu não sei se vocês repararam que nesse episódio praticamente inteiro, a palavra que estava escrita era Kuro, em praticamente todos os cards, que significa cor preta. Quando você vai ver o significado da cor preta no Japão, ela pode ser tanto a questão, né, de forte, de séria, né, de ser uma coisa luxuosa, mas ela também entra como sinistra e ela também está associada, né, à questão de morte, luto, medo e pesar. Então você tem ali jogando na tua cara o tempo todo morte. E por isso que eu acho que ele realmente não sabia o que ia acontecer e se entregou. E aí eu acho que até é interessante ter ido pra esse caminho, porque acho que até tentando pisar aí no que pisar no bom sentido, né? Me aventurar aí no que a Ana trouxe pra gente, né? Sobre a questão da destruição e da criação, né? Pra além dos montes rurais, a gente não tem a dominância realmente de uma cosmovisão linear, né? De começo, meio e fim de mundo. Mas sim de destruição, reconstrução, antítese, síntese, suprassunção, né? Tanto que o Mao vai dizer depois que a dialética que o Ocidente conhece com Hegel não era estranha aos chineses, né? Justamente por conta da sua tradição cultural, das suas histórias, da sua mitologia, etc. E eles escolherem ir pro pau, escolher abraçar a destruição, é o que permite depois a recriação dos dois. É o que permite eles explorarem um conflito. E uma outra camada, essa luta não é necessariamente uma luta física, né? Mas também uma recriação ao mesmo tempo dos dois personagens. Então, só cortar o braço da menina Masqueiko ia resolver paliativamente a questão, né? Ia sempre ter uma cicatriz ali de algo que nunca foi realmente levado até o final. E do outro lado, a gente vai encarar a situação, vai mergulhar no problema, vai se destruir, reconstruir de novo depois e encontrar a suprassunção, síntese, elevação, a identidade da não identidade, o que você queira chamar de acordo aí com as filosofias que a gente estiver falando de dialética, mas nesse sentido assim de algo novo que foi superado, né? Eu tenho mais 3 pequenos pontos. O primeiro deles é um breve apontamento sobre algo que eu achei curioso na edição e na direção do episódio. Logo no começo do primeiro mesmo. Que
O anime deixou, pelo menos pra mim, muito claro e me deu muita sensação de que a gente estava confuso em qual que era a relação do Araragi com a Suruga. E aí, porque ele fala que ela é famosa na escola, o pessoal conhece ela, ele fala, tipo, ela não vai me dar bola, eu sou um desconhecido, não tem por que ela, tipo, me conhecer, assim. Só que ela chega falando com o Araragi e fala, e aí, mano, beleza, que coincidência te trombar por aqui, né? Então você fica confuso com essa... Enfim, com esse paradoxo, né? E aí eu gosto que no começo do primeiro episódio, quando ela aparece, eles estão ali um de frente pro outro, né? A câmera tá vendo os dois de lado. Começa a trocar eles de posição. Eles estão um de frente pro outro, depois eles estão muito próximos, só que um olhando pra trás do outro. Então, pra mim, dá muito essa sensação, já que a gente não sabe qual que é o lugar da Suruga em relação ao Araragi, na relação que eles têm ali e com a Sugihara e tal. Então, deixa muito confuso pra mim, visualmente. E acho que de propósito, que você fica meio atordoado de, tipo, quem é essa menina? Porque ela é realmente um mistério, né? A gente não foi apresentada a ela até esse momento. Tipo, uma pessoa completamente aleatória. Eu até fiquei na dúvida se ela já tinha aparecido e eu, tipo... Exato. Será que eu esqueci de quem então, que era? Tem uma coisa muito, muito legal que a Hanekawa fala no telefone para Araragi, que é tipo... Ela tá dando, tipo, um toque pro Araragi e falando, mano, você e a Sugihara têm uma coisa muito em comum. Apesar de vocês serem péssimos socializando no geral, não é que vocês detestam pessoas, vocês detestam lidar com pessoas. São duas coisas diferentes. E acima de tudo, vocês gostam de lidar com vocês mesmos. Então, assim, vocês podem não gostar no geral de lidar com pessoas, etc, no seu dia a dia, mas vocês se toleram. E isso já é uma coisa muito bonita entre vocês. E porra, mano, você tem 17 anos, ter essa percepção é muito louco, cara. Muito legal. Só que pra mim, a coisa mais peculiar que eu acho que a gente não abordou ainda, que é importante, e a Ana, eu sei que trouxe pontos sobre isso, por que a Suruga é tão exibicionista com os fetiches dela? E ela fala abertamente sobre os fetiches, sobre ser exibicionista, sobre não estar usando parte de baixo. Tem um framing que ela tá toda amarrada com cordas com shibari, etc. Isso tem alguma coisa a ver dela querer se expor sobre, né, sobre o desejo dela com a Sugihara, mas eu acho que vai mais além. E eu sei que ela não tem ponto sobre isso, então tragando, por favor. Ai, ai. Minha fama me precede. Não importa o que isso significa. Eu acho que a questão do exibicionismo me recordou um pouco, tipo, é uma volta de forma explícita da discussão que a gente teve sobre a própria Senju Ogahara. Como ela gostava de, tipo, exibir o corpo e não se importava e provocava o Araragi ali no começo. Vamos todos lembrar que são personagens menores de idade, por mais que esteja ali entre os 16 e os 18, que tem sentido falar de sexo, ao contrário da menininha. Toda vez que falam alguma coisa sexual que envolve a menininha me irrita. Mas ali, tipo, tá ok. E a gente falou muito sobre essa necessidade de talvez a Senju Ogahara, a Chibi trouxe, de se exibir porque não sabia o que fazer com a sexualidade dela, uma vez que ela tinha sofrido um abuso. Sim, pensei nisso também. Existe esse paralelo. Eu não tenho uma opinião super formada sobre o que isso significa, mas da Cambaru querer se exibir porque ela tem algo a esconder. Então, o que ela não tem que esconder é do mundo. Tudo menos o meu segredo. Tudo menos minha sombra. O Araragi tudo fala menos no que eu final. sou uma assassina. O Araragi fala no final. Todo mundo está escondendo os seus outros lados. Todo mundo. Exato. Mas eu acho que o que mais tem sentido pra mim, que eu até achei que ia precisar fazer uma pesquisa maior, quando você até me mostrou antes o frame dela toda amarrada, ela tá tipo suspensa no estilo bondage. Eu pensei que ia ter que fazer alguma pesquisa maior. O contexto japonês do bondage, que é japonês. Mas é bem simples. Ela precisa ser amarrada. Ela tem um lado selvagem que ela não controla, supostamente. É verdade. Pode crer. E acho que, tipo, o jeito mais simples e reducionista mesmo, que a gente analisa fetiche socialmente, é que a gente coloca no fetiche algo contrário da nossa vida. Então, se por um lado ela é muito exibicionista, ela precisa ser amarrada, ela precisa ser segurada, porque ela não tem controle. Então, ela quer que o controle... É sobre dar o poder na mão do outro, né? Não é nem do outro, porque eu acho que, por mais que ela faça as piadinhas com o Araragi, é muito mais sobre o lado exibicionista. O Bondage, a gente tem frames, e esses frames, eles têm a tendência de agregar informação, quando não são uma conversa. Ela só precisa que o controle seja tirado dela, porque ela não tem controle sobre si mesma. Faz total sentido. Talvez ela só seja safada, e tá tudo bem. Muito cedo, mas tá tudo bem. Menos de 18 anos, por favor, só estudem, depois pratiquem com segurança. Porque é isso, né? Sexualidade é algo do humano. E a gente tá lidando com personagens em que o sobrenatural deles
são muito humanos. Refletem os defeitos deles, ou as coisas que eles não gostam em si mesmo, ou coisas que eles têm que lidar. Eu tenho, na verdade, o meu último ponto. Aí eu encerro, que eu lembrei agora. Que acho que inclusive corrobora com a nossa teoria dos cards pretos e vermelhos. Sobre ser algo de desviar do assunto, ser mais direto, ser mais franco. Que é a cena que o Araragi vai na casa da Suruga e tem um quarto cheio de livro vermelho, gente. A gente não pode esquecer dessa cena muito estranha. Sim. Que eles estão todos desorganizados ainda por cima. Cheio de yaoi, fujoshi. Lendo Petra Jacayama. E o Araragi, o que ele faz? Ele organiza. Ele organiza tudo pra ela. Ele arruma o quarto dela. Exato. Como ele tenta arrumar todas as pessoas ao redor dele. E aí os livros vermelhos, que relembram muito os cards, parece que é... E como é um momento em que a Suruga revela a verdade pra ele, parece que o vermelho realmente significa uma exposição, um lado de vulnerabilidade. E o Araragi pega essa vulnerabilidade da Suruga e fala, tá tudo bem, olha só como dá pra viver com essa vulnerabilidade, mas de maneira organizada. E é até engraçado, porque depois que eles discutem, e ela conta que ela é sapatona pra ele, e eles caem em cima dos livros e tá tudo desorganizado de novo. Eu tô aqui fazendo aquela pesquisa rápida no Google para ver se faz algum sentido a cor vermelha no Justo. Japão em referência a tudo isso, né? Mas aqui só tá falando de referência ao sol, as noivas. As noivas pintam os lábios de vermelhos para se proteger de infortúnios. E no ritual shintoísta, a vermelha para afastar maus espíritos. Tava faltando Isso é esses maus interessante. espíritos antes da vida da Suruga, mas... Mas eu tenho uma dúvida. É assim, se alguém conseguiu pensar alguma coisa com essa frase que apareceu em um dos cards, porque ela me pegou muito, mas eu não consegui aprofundar, que é: perturbações aparecem em formas não maiores do que o visitante, mas é claro que eu não estou falando de você, meu amigo. E aí isso aparece quando eles estão conversando dentro do quarto da Suruga, e aí eles falam do campo de força em volta deles, meio que aquela parada meio Evangelion, né, sobre as camadas que a gente se coloca pra proteger uns dos outros. E aí aparece essa frase assim, tipo, perturbações aparecem não maiores do que o visitante, mas é claro que eu não estou falando de você, assim. Não consegui entender muito bem. É o que a Hanekawa tava falando, de tipo, lidar com pessoas é um saco. Mas eu não tô falando com você, meu visitante, meu amigo, sabe? Eu lido com você. Mas no geral eu acho um saco. Mas é aquela relação do Araragi que ele tem com a Shinjo Gahara, que eles são muito fechados com o resto, mas eles estão namorando, essencialmente, né? E uma última coisa. Agora é a última coisa mesmo. E aí eu quero saber quem vai saber me responder, porque a Shinjo Gahara zoou a minha cabeça. Que ela faz uma charada pro Araragi, que ele fala: ah, o que tá encharcado, cheio da água em cima e pegando fogo embaixo. Aí o Araragi falou: um caldeirão, né? Aí ela falou: não, é a casa da Suruga. Eu fiquei: hã? Não entendi. Tanto que ele acha que isso foi uma ameaça, né? É, tipo, vou afundar Vou sua casa queimar. e tacar fogo nela. Que ele vai tacar fogo na, que ela vai Caralho. tacar fogo na casa dela, né? Então, assim, pra mim foi uma ação de ciúmes, entendeu? Do tipo, você tá vindo aqui perguntar pra mim de outra mulher. Ela é total fé nas malucas, meu. Só que a gente não sabe, neste momento, o grau de intimidade que ela tinha com a Suruga antes. Então parece que é uma coisa do tipo, uma mulher louca. Uma tsundere. Só que daí depois você fala, opa, né? O buraco é mais embaixo, porque elas já tretaram entre elas. Então, é o desejo do tipo, pra mim foi muito um ataque de ciúmes. Eu vou acabar com essa fudida, meu, você não fala com ela. O que você tá vindo falar de outra mulher? Mas eu tava só tentando extrapolar se era uma coisa de tipo... Tem essa dualidade do desejo, né? Que é a coisa paradoxal entre a enchente e o fogo, né? E... Nossa! Caiu alguma coisa aí. Voltei a aulas de estudos judaicos Jesus amado. da 9ª série. Não tô brincando. Eu lembro de uma aula em que meu professor, na aula de estudos judaicos, fala que o casamento judaico, ele tem que ser repleto de água e fogo. Tem que ter o sexo, mas também tem que ter o amor. Não pode haver a repreensão do desejo, mas também tem que cumprir com as leis do judaísmo. Que o casamento, enfim, ele tem a sua proposta religiosa, etc. De, enfim, ter filhos, etc. Como outras instituições religiosas costumam. Mas é muito curioso ver que, diferente de algumas outras religiões, que ocorre muito essa abnegação do desejo, no judaísmo não. No judaísmo deixa muito explícito que... Eu lembro muito vividamente do exemplo da água e do fogo. O meu professor usou literalmente o exemplo da água e do fogo, né? Como elementos de, tipo, a paixão, a sexualidade, do fogo, etc. A intimidade. E a água acalma a razão e
enfim, a resiliência da água como duas partes de um todo só, né? Você tá dizendo que ela tem água na cabeça e fogo no rabo, é isso? É. Boa, Felipe, obrigado. Você pagou a sua presença, tipo, por um mês. Paguei, agora eu fiz os meus estudos. Obrigado, gente. Nossa, eu não tava esperando cair em aula de estudos judaicos da escola. Pelo amor de Deus. Eu estou imaginando que vocês não pausaram pra ver todos os cards que explicam a história da pata do macaco. Eu pausei. Agora, eu não tinha o Tyler, né? Mas eu conheci a história também. Não, é só pra complementar que toda a relação com a Índia se dá nos cards que ele fala que a pata do macaco vem da Índia. Essa é um mito indiano ou hindu. E também tem isso, né? A Índia e o Japão compartilham de ter uma religião e o budismo. Também tem essa ponte, que convivem lá no dia a dia. O ponto 2, que eu acho que a gente falou sobre desejo, mas não falou sobre ciúmes, que foi algo muito forte. Tanto a gente fala o desejo, mas o ciúme é o desejo de ter o outro, de ser o outro. Acho que costura muitas relações que a gente vai ver durante o episódio. Tem até uma cena tristíssima, mas maravilhosa, que mostra a Cambaru cheia dos grampos que representam a Sanji Ogahara. Então ela está presa, retornando bondade, com o que representa de forma agressiva a Sanji Ogahara. Nossa, e a cara toda dela, nossa, é uma cena foda. E o texto é: eu fiquei com ciúme de você e desapontado com ela. A Cambaru falando pro Araragi. Mas aparece um texto: eu já me tornei completamente não humana. E é uma pergunta que vai ficar aberta, porque acho que ninguém daqui tem essa resposta. Mas como será que o ciúmes é representado e visto na cultura japonesa para os jovens? Porque a gente tem aqui a expressão ficar verde de ciúmes. E até comparado à inveja, que também é o verde de inveja. O verde de Wicked tá na moda. Mas como será que é essa representação? Será que a gente tá perdendo algo da questão de água e fogo por não saber? Eu acho que tem elementos visuais que nós perdemos por não estar naquela cultura que representam o ciúme. Ela virou não humana por causa que ela tem uma mão macaco que fez um pacto com o demônio? Ou porque ela se sentia tão mal, tão como se tivesse um monstro corroendo ela de dentro pra fora, por ver alguém que tem o que ela sempre quis e nunca pode ter. Porque a gente não sabe a sexualidade da Sanji Ogahara, nós podemos supor que ela é hétero, mas ela vira no final e fala... Ou pelo menos bi. Pelo menos bi. Não, mas tipo, ela... É que assim, não interessa, ela vira no final e fala... Mesmo se você tivesse em outro corpo, eu não te quereria, eu não te desejaria. E aí já dá pra emendar uma coisa que não é o forte do episódio, mas que literalmente o finalzinho me trouxe, e sei lá, pra mim é muito importante, que é sobre a necessidade de finalizações e o fato de que nós poucas vezes na vida vamos ter as finalizações que nós queremos. E é algo que dói na adolescência muito, porque absolutamente tudo dói na adolescência. Mas pode ser que não seja isso, mas talvez a história fosse diferente se a Cambaru tivesse uma finalização, uma conversa diferente, mais simples, mais honesta com a Sanji Ogahara. Mas ela não teve uma finalização clara. Eu não te quero. Não é por você ser uma mulher, é porque eu não te quero. Não, e isso talvez até reflita, porque se a gente pega o primeiro arco, a Sanji Ogahara recupera o peso. Se a gente pega o segundo arco, a menininha lá encontra o lugar da mãe, né? E desaparece. Claro que depois ela reaparece, mas o arco tá resolvido. E agora que esse arco não se resolve, ela não perde o braço. Ela continua com o braço de macaco. Por quê? Porque ela não teve uma resolução dessa situação. Pelos meus cálculos, ela ainda tem mais um desejo, porque eram 3 e ela fez 2. Então, ela ainda tem mais um desejo e ela não teve uma resolução do caso. Então, ela continua com a mão esquerda. Então, são pontos a se pensar. Eu quero muito a história da menininha. Não a fantasma. A vampirinha. A vampira, que fica junto com o Shino. A Sim. Shinobu. A Shinobu. Porque o primeiro é no Jito. Ela é o fantasma. É o resto do que poderia ser um vampiro. Então não imaginei nem que era uma pessoa. Eu imaginei que ela era, tipo, algo como um fantasma. Tipo, um resto. Um residual. Mas ela tá tomando sangue. Ela tá tomando sangue do Araragi nesse episódio.
E se na real, assim, acho que eu até comentei isso lá no primeiro episódio. Ela foi lá que a gente falou, e se o Araragi nunca deixou de ser vampiro? E se na real, tipo, ele realmente não deixou e o que é armazenado de poder vampírico dele, na verdade, é a Shinobu. E aí, às vezes, ela até não tava sugando o sangue dele, mas tivesse recolocando, Injetando. né? Tipo, alguma coisa nele. Criando uma ligação. Não sei, pode ser uma coisa assim, porque tudo no final a gente vai descobrindo, na verdade, nas resoluções dos episódios, alguma coisa do Araragi, né, também. Então, não me surpreenderia que no final, o episódio da Shinobu, se tiver, vai ser o episódio mais sobre o Araragi possível, né? Tradicionalmente, na mitologia de vampiros, uma pessoa vira vampiro tendo sangue tomado e bebendo sangue de vampiro. Eu não lembro se ele especifica que o sangue humano é o que ele precisa pra ter os poderes, ou se ele especifica sangue. Ou se talvez seja essa combinação que responda a nossa pergunta. Ele dá o sangue pra Shinobu, toma um pouco do sangue dela e aí ativa as memórias celulares de um vampiro. Mas eu gosto muito da ideia de que ela é esse armazenamento vampírico do Araragi, porque sempre que eu vejo ela, eu me lembro de um clássico vampírico, Marceline, a rainha dos vampiros de Hora de Aventura, que quando ela tenta virar humana, sai vários monstros de dentro dela. Sai uma gosma. Isso sempre me lembrou, tipo, que ela talvez fosse o vampirismo de alguém que sobrou. Será que tiraram o vampirismo do Araragi que eles falam que tiraram e jogaram nessa menina? Cenas dos próximos episódios. Ora, vejam só, se não é correndo atrás de mim o Homem Macaco, não, é o Kanshou do Bilhão. Lá vem a menina macaco correndo atrás de mim com 6 perguntas do Kanshou do Milhão para as nossas duas convidadas da noite, Ana Lu e Tibi Martins. A gente tem que lembrar que o nosso placar está 5 pontos para Tibi e 4 pontos para Ana. A gente vai começar então com a Ana, já que tá atrás, tem o direito de escolher a primeira pergunta. E vamos para as questões fáceis, espero que sejam fáceis dessa vez. Valendo 1 pontinho, Ana, você vai querer a número 1 ou a número 2? Eu só queria dizer que eu me iludo que eu sou sempre a primeira porque meu nome é com A. E vamos tentar 2. Questão número 2, fácil, valendo 1 pontinho. Qual é a cor do envelope de dinheiro que Senju Ogahara dá para Araragi? Letra A, amarelo. Letra B, branco. Ou letra C, vermelho? Caralho, amarelo? Correta resposta, amarelo. Eu ia falar, depende do ponto de vista, porque depois que ele é sujo de sangue, fica vermelho. Aí ia ganhar no argumento. se você tivesse respondido vermelho e desse essa explicação, eu tinha aceitado o ponto, sem sacanagem. Mas vamos ver se você sabe responder a sua então, Tibi. Então vamos. Questão número 1, valendo 1 pontinho. Qual é a cor dos repetidos carros que passam na avenida enquanto a Hanekawa fala no telefone? A, verde. B, preto. Ou C, branco? Nossos carros. Eu reparei na placa, mas não na cor do carro, acredita? Caraca, é aquele vídeo do Masqueiko, tá ligado? Tipo, você reparou o gorila enquanto Passando as no pessoas fundo jogavam da quadra? basquete? Caralho, eles estavam jogando basquete, era uma referência, Monogatari. Eu vou no branco. Certa resposta. Branco, certa resposta. Mas é sério, eu fiquei olhando as placas. Eu falei, pode sair uma pergunta das placas. Sim. Pensou certo. Podia perguntar qual é o número que tá nas placas. Aí, Exatamente. acho que era 7, Pergunta se eu não me bônus. engano. Mentira, não vou fazer pergunta bônus hoje, seria sacana. Eu ia falar, qual que é o modelo do carro? Porque é um Nissan Fairlady Isso 2000. pode acontecer. Mas isso pode acontecer. Socorro. Vamos lá, Ana, você vai então para suas questões médias, valendo 2 pontos cada. Número 3 ou número 4? Número 4. Número 4 diz o seguinte: em que ano foi criado o basquete, o esporte basquete? Letra A, 1845. Letra B, 1807. Ou letra C, 1891. Letra B? 1807, errada a resposta. E eu vi o Felipe fazer essa pergunta e antes de ele marcar a resposta, ele pediu pra eu chutar qual que era a resposta que eu achava que era certa. E eu chutei a mesma coisa, mas não. A resposta correta é 1891. Eu vou confessar que eu desassociei no meio da pergunta, mas eu sabia que eu não sabia a resposta, então eu só chutei. Chutou B de basquete, né? Vocês sabiam que eu era um prodígio de basquete?
Tipo, eu era relativamente boa no basquete quando eu era muito criança. Mas porque eu era uma criança alta. Eu era, tipo, a segunda maior da minha sala. Aí tu pediu pra desfazer o contrato com o Masqueico e aí... Tirou a pata do macaco. Eu não fiz o contrato e acabei ficando um tamanho mediano. E foi assim que minha carreira do basquete acabou antes de começar. Cara, que nem nossa personagem. É, então. Eu me identifiquei muito com ela. Em vários sentidos, imagino eu. Vamos lá então, Tibi. Questão número 3, valendo 2 pontos. Em que ano foi publicado o conto da pata do Masqueico, ou do mamaco, ou do macaco? Alternativa A, 1873, B, 1902 ou C, 1921. Eu vou na B também. B de basquete, correta resposta! Muito bom. Você vai falar que eu nunca ouvi falar desse cara. E eu me formei em letras. Não todas, pelo visto, né? Não todas. Vamos lá, Ana, se você acertar a sua questão difícil e a Tibi errar, vocês conseguem empatar. Então vamos lá, que estamos começando a criar distância. Número 5 ou número 6? Número 6. Número 6. Peço desculpas de antemão, tá? Enfim. Grampeadores são itens essenciais para a vida no escritório. Em 2012, qual foi a receita da venda de grampeadores nos Estados Unidos? Letra A, 20 milhões de dólares. Letra B, 110 milhões de dólares. Ou letra C, 80 milhões de dólares. Minha espada está longe, então eu vou de letra B. 110 milhões de dólares, incorreto, foi um pouco a mais do que a resposta correta, que é 80 milhões de dólares. Eu tô aqui chocada. Se a pergunta da Ana foi essa, imagina a minha. Deixe de imaginar e encare de frente. Vamos lá. Pergunta número 5. Valendo 3 pontinhos. Tibi, a caixa que Suruga guarda a pata do Masqueico é feita de madeira de paulounia, uma árvore decídua, que significa alternativa A, ela nunca perde as suas folhas. Alternativa B, ela perde as suas folhas em certas estações do ano. Ou C, ela solta seus galhos para crescê-los novamente. O que é uma árvore decídua? Quem lembra de botânica da 8ª série? Eu. Sei lá, eu vou na C. A alternativa C, ela solta seus galhos para crescê-los novamente. Errada a resposta. A alternativa B era B de basquete, novamente, que era ela perde as suas folhas em certas estações do ano. Decídua, porque as folhas descem ao chão, né? Não, mas eu aceito. Agora eu aceito, tudo bem. Não, mas hoje sim, tá? Vai falar, como a maioria das árvores, né? É mais comum em climas temperados, com estações mais definidas, porque no frio elas não podem perder muita água, porque não tem muito sol para fazer fotossíntese e tal. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem isso, né? País tropical, tem árvore transpirando quase que o ano inteiro. A gente não tem folhinhas vermelhas caindo coloridas, infelizmente. Uma pergunta séria agora. Ô, Nathan, você que manja aí das botânicas, tem árvore que não perde as folhas ao longo do ano? Só uma breve correção. As folhas nas árvores do Brasil caem, mas é claro que não ocorre a mesma diferenciação do que em climas temperados, porque são poucas as espécies que são perennifólias, como árvores em climas ainda mais do que temperados, como tundras, que tem folhas mais grossas, com camadas de cera mais grossas, que são aí realmente feitas para perder a menor quantidade de água possível, por se tratarem de climas mais frios e até um pouco mais desérticos, né? Porque a gente tem que lembrar que deserto não é sobre temperatura, deserto é sobre quantidade de precipitação. Então, no Brasil, que ainda assim consegue chover bastante, seja no inverno ou no verão, então, obviamente, as folhas podem cair e as árvores daqui, boa parte delas pelo menos conseguem ter o luxo de perder as suas folhas, que não vai acarretar em perda de água maior da árvore. Eu vou fazer uma lista de quantas matérias de escolares a gente vai aprender hoje. Bom, vamos lá. Hoje as questões foram um pouco de atropelo nas nossas convidadas. Estamos com 8 pontos para Tibi e 5 para Ana. Vamos ver se essa diferença se aproxima ou se distancia na próxima edição do Can Show do Bilhão. Ai, finalmente essa aula acabou. Nossa, eu não vejo a hora de voltar pra casa, meu Deus. Tem dever de matemática ainda. Eu tô, assim, só querendo quebrar a cabeça.
acontecendo? Tá todo mundo recebendo mensagem no celular? Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Não pode ser. Mais uma garota foi morta? Não é possível. Da minha escola ainda por cima? Eu preciso investigar isso logo. O Kanshou precisa de atualizações. Se eu mandar alguma coisa, vai ser em @KanshouPodcast em todas as redes sociais. E tente não se assustar com a verdade. Este podcast foi editado por Nate Clayman.